Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Atos 8. Que o Senhor ele seja exaltado e glorificado essa noite. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensina a te imitar por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo a mais um encontro do nosso culto Atos 8. Espero que você esteja acompanhando os outros vídeos, os outros cultos, os outros estudos, e te convido a hoje nós iniciarmos aqui o estudo do capítulo 8 do livro de Êxodo, que vamos fazer de forma um pouco mais breve do que o usual nesse nosso encontro.
Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Igreja Batista da Lagoa, convido você a se inscrever, a ativar as notificações, para que você possa acompanhar sempre que houver a divulgação, a publicação de um novo estudo e de qualquer outra atividade de nossa igreja que também esteja sendo transmitida online. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse encontro, obrigado por esses recursos que nós podemos utilizar para nos reunirmos e estudarmos a Tua Palavra, Pai. Ser conosco no que vamos fazer, no que vamos estudar, no que vamos ouvir neste momento. No nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, eu vou começar aqui lendo o capítulo 8 de Êxodo e a gente vai fazer algumas observações sobre o texto logo a seguir. Nos diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois, o Senhor disse a Moisés: Levante bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você deixar meu povo ir, se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios a seu Deus, mas não saiam do país. Isto não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apredejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Que somente o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu a seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também desta vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Aqui no capítulo 8, nós temos a narrativa de 2 pragas, de 2 outras pragas, além das 2 anteriores que nós já vimos aí no capítulo anterior. Nós temos a 3ª e a 4ª praga, portanto. Diante desse quadro, dessas pragas juntas, nós vamos destacar algumas situações para tratarmos. Uma delas é que, assim como houve a praga em relação ao Egito, que representava um Deus, e o Senhor nosso Deus o coloca sob seu domínio, demonstrando que apenas Ele é o Senhor sobre toda a terra. Nós tínhamos também naquela época, lá no Egito, algumas divindades, consideradas divindades, que eram representadas também por rãs, por moscas, e nós temos a mesma situação aqui no capítulo 8.
Deus agindo, demonstrando que Ele tem o poder sobre todas as outras coisas e que apenas Ele é Deus. Além disso, é importante a gente ressaltar aqui alguns comentários que surgem no mundo secular, no mundo científico, acerca das pragas. Estou reservando esse comentário para este nosso capítulo porque é um capítulo que trata exclusivamente de 2 pragas. E algumas pessoas, elas tentam esvaziar esses eventos miraculosos operados por Deus para libertar seu povo da terra do Egito, para fazer uma promessa e cumpri-la, apresentando explicações racionais para as situações e argumentando que o relato bíblico ele é uma interpretação religiosa desses eventos naturais que aconteceram e aconteceriam de qualquer forma. Dizem que o relato é fundamentalista, é irracional e é seguido por pessoas que agem e pensam desta mesma forma. O que eles dizem, portanto, é que o que houve foi um encadeamento de eventos naturais, fazendo com que cada praga anterior levasse à praga seguinte. Por exemplo, no capítulo anterior, nós vimos o primeiro sinal, o primeiro milagre, a primeira praga, que foi quando a água se tornou sangue. E argumenta-se no campo científico que seria a ação de um tipo de alga que, juntamente com algumas toxinas, dariam aquela coloração e aquela espessura à água que a gente pudesse chamá-la de sangue. E essa infestação desta alga com esta toxina tornou a vida no rio inviável, impossível. E com isso houve alterações no ciclo dos girinos que morreram, e os sapos foram forçados a deixarem as águas. E aí aquela infestação de sapos. E quando os sapos morrem, insetos como moscas e piolhos, aqui nós temos nossas duas pragas, começariam a se proliferar sem controle, porque não haveria mais predadores naturais, desses insetos. As argumentações são racionais, são interessantes, mas são insuficientes para invalidar a narrativa bíblica. Primeiro porque nós temos de forma muito clara que Deus está no controle absoluto de cada situação dessa. Deus quem está dizendo quando é que se inicia aquele sinal, quando é que se inicia aquela praga e quando é que ela termina. Deus diz o início e o fim de cada ato desse e diz exatamente como é que ele vai acontecer. Deus diz inclusive onde é que ele vai acontecer e delimita, como no caso do capítulo 8 que nós lemos agora, geograficamente a ação da infestação de alguns insetos. Além disso, o fato de Deus agir através dos eventos da natureza não altera a realidade miraculosa do evento, não altera que é o poder de Deus que está agindo ali. Pelo contrário, demonstra que Deus tem um controle e o domínio sobre todas as coisas, sobre a natureza. Até mesmo a natureza obedece a Ele. Deus age também no simples. Deus age dentro daquilo que muitas vezes nós não conseguimos perceber. E nós temos que ter isso em mente também no nosso dia a dia. Que ainda que Deus estivesse agindo naturalmente, dentro do decurso normal da história, fazendo com que dentro das ciências naturais acontecessem eventos para livrar o povo, que é isso que está acontecendo de alguma forma também. Nós temos que compreender que isso é milagre, que isso é o poder de Deus agindo. E temos que perceber isso também no nosso dia a dia. O ar que nós respiramos é fruto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus nas nossas vidas.
e tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia dentro daquilo que é natural, dentro daquilo que é normal, mas é a mão de Deus agindo em nosso favor, é a mão de Deus nos sustentando, é a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Um outro ponto interessante que nós podemos ressaltar aqui nesse texto é a questão do endurecimento do coração do faraó. Aqui nós vemos, pelo menos aqui no capítulo 8, pelo menos em 3 momentos, nos versículos 15, 19 e no 32, em que é destacado aí essa obstinação do coração do faraó. Que nos diz lá no 15: mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor havia dito. No 19: isso é o dedo de Deus, disseram os magos. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. 32: mas desta vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Nós vemos que em determinados momentos é o próprio faraó que, diante da situação, endurece o próprio coração. Em outros, nós vemos Deus agindo de acordo com o que ele havia dito e que o coração do faraó seria endurecido ou permaneceria endurecido para que ele manifestasse a sua glória. Nós temos aqui duas situações caminhando em conjunto. Nós precisamos entender que aqui também, além desta ação do Senhor, nas oportunidades que o faraó teve, ele optou por não agir. Em outras, ele foi instrumento de Deus para trazer juízo e para manifestar a sua glória. Mas em tudo o que nós temos visto no livro de Êxodo, nós podemos ter a certeza de que Deus age em favor de seu povo, cuidando de cada um de nós, nos trazendo liberdade. Até mesmo nas coisas mais simples do nosso dia a dia, até mesmo em meio ao normal, ao natural. Deus não vai se manifestar sempre através do extraordinário. E não é isso que a gente precisa esperar. Deus age sim através do extraordinário. Deus às vezes move toda a natureza para fazer o extraordinário. Deus às vezes faz o que está além da natureza, faz o impossível. Mas Deus também age dentro daquilo que é normal, dentro daquilo que é ordinário, dentro daquilo que se espera que aconteça até mesmo. E nós temos que ver nestas coisas também o cuidado e o agir de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um resto de semana abençoado.